E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Pod iCast. Opa, sempre prontos. Hoje a gente vai desbravar a Lei Orgânica de São Luís. Eu sei, não parece a coisa mais emocionante do mundo. Ah, mas é importante, né? Mas acreditem, essa lei tem tudo a ver com o dia a dia de quem vive aqui. Impacta diretamente a vida da gente. Das escolas, dos nossos filhos. Os eventos culturais que a gente curte, os programas de esportes. Exatamente, está tudo conectado com essa lei. E o que me chamou a atenção logo de cara foi como a lei coloca educação como um direito, não como um privilégio, sabe? Sim. É um direito de todos. E a responsabilidade é dividida. Tanto a cidade quanto as famílias têm que garantir que todo mundo tem acesso a um ensino de qualidade. E não fica só na matrícula gratuita, né? Material escolar, alimentação, tudo isso também está garantido. Nossa, isso faz uma diferença enorme para quem está com orçamento apertado. Sem dúvida. Aliás, essa preocupação em facilitar a vida das famílias também aparece na questão do planejamento urbano. A lei diz que novos conjuntos residenciais precisam ter escolas para atender a galera que mora ali. Já prevendo o crescimento da cidade e se certificando de que a educação vai estar sempre disponível. Exatamente. E falando em futuro, a lei orgânica também coloca um compromisso financeiro bem importante com a educação, né? Verdade. Nada menos que 25% da receita da cidade tem que ser investida em educação. É muita coisa. É muita coisa. E a lei não fica só na promessa. Se não cumprir essa porcentagem, tem consequências sérias. Até afastamento do cargo, imagina. É para mostrar que a coisa é séria. A lei leva a educação a sério mesmo. E a lei orgânica não para por aí. Ela ainda detalha como esses recursos devem ser utilizados. Interessante. Inclusive o apoio a escolas comunitárias. Ah, que legal. Mas com a condição de que elas atendam a certos critérios, né? Ah, faz sentido. Quer garantir que o dinheiro público seja bem usado. Isso aí. Falando em garantir a qualidade do ensino, a lei orgânica define várias obrigações para a cidade, né? Uma lista enorme de coisas que a cidade precisa oferecer para cumprir o seu papel na educação. Desde o ensino fundamental gratuito, inclusive para adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. Verdade. Até atenção especial para alunos com deficiência e para educação infantil, com creches e pré-escolas. Nossa, a lei orgânica é bem completa. Ela busca garantir uma educação completa e de qualidade para todo mundo. Legal. E antes da gente passar para cultura e esporte, queria destacar uma coisa que achei fascinante. O quê? A lei orgânica dá um poder enorme para a comunidade escolar. Sério? A comunidade tem voz ativa na gestão das escolas. Que legal. A lei prevê a eleição de diretores e um papel importante para o Conselho Municipal de Educação. É democracia em ação dentro das escolas. Exatamente. E a lei não esquece dos professores. Ah, que bom. Salário mínimo profissional, plano de carreira, aposentadoria especial. Uau. E participação na gestão da educação. Tudo isso está garantido na lei orgânica. É o reconhecimento da importância dos professores para ter uma educação de qualidade. Sem dúvida. E já que falamos tanto de educação, que tal a gente dar uma olhada no que a lei orgânica diz sobre a cultura em São Luís? Bora. A ilha tem uma riqueza cultural enorme. A lei orgânica reconhece a importância da cultura para uma sociedade mais completa e feliz. Verdade. E ela vai além. Define o patrimônio cultural da cidade, que inclui não só as coisas materiais, como prédios históricos, mas também os bens imateriais, como as tradições e as expressões culturais. Nossa, que interessante. E essa proteção ao patrimônio cultural se traduz em ações práticas. Me dá um exemplo. Por exemplo, o Bumba Meu Boi, um dos maiores símbolos da cultura maranhense, está protegido pela lei orgânica. Ah, que legal. A lei garante apoio para a realização das festas, preservação dos locais de ensaio e apresentação dos grupos. E incentivo à transmissão dos saberes tradicionais para as novas gerações. Que bacana. A lei orgânica valorizando e protegendo a nossa cultura. E não é só o Bumba Meu Boi que está protegido. A lei orgânica também protege outras manifestações culturais importantes de São Luís, como o tambor de crioula, o cacuriá e o reggae. Nossa, a diversidade cultural da ilha é incrível. E a lei orgânica reconhece a importância de preservar essa riqueza. Legal. E como a gente pode participar da proteção desse patrimônio cultural? De várias maneiras. A lei orgânica incentiva a participação da comunidade na preservação da cultura. Entendi. Por exemplo, ela determina que a cidade precisa criar espaços culturais para garantir o pleno desenvolvimento de apresentações artísticas. Faz sentido. Ou seja, a gente pode e deve cobrar a construção e a manutenção de teatros, centros culturais, bibliotecas. Espaços que possibilitem a expressão artística e o acesso à cultura. Exatamente. É a comunidade se unindo para garantir que a cultura tenha o espaço que merece na cidade. Legal. E a lei orgânica
também incentiva a realização de concursos, exposições e publicações para divulgar as manifestações culturais da cidade. A comunidade pode participar ativamente dessas iniciativas. Verdade. Seja como público, seja como artista ou produtor cultural. E a lei orgânica fala algo sobre os artistas locais. Sim, ela tem um olhar especial para eles. Garante apoio e incentivo à produção, difusão e circulação dos bens culturais. E também o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais da cultura. Que bacana. É a lei orgânica reconhecendo a importância dos artistas para construir a identidade cultural da cidade. E buscando criar condições para que eles possam desenvolver seus trabalhos. E contribuir para a riqueza cultural de São Luís. Isso aí. E além da cultura tradicional, a lei orgânica também se preocupa com a cultura contemporânea, incentivando a produção artística em diversas linguagens. Teatro, fotografia, literatura, música, dança, circo, artes plásticas. Nossa, que legal. E ela também reconhece a importância de outras formas de manifestação cultural, Quais? incluindo as culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. É a lei orgânica buscando contemplar a diversidade cultural da cidade. Desde as expressões mais tradicionais até as mais contemporâneas, valorizando a riqueza e a pluralidade cultural de São Luís. E o acesso à cultura, a lei orgânica fala sobre isso. Claro, ela garante o amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, das populares às eruditas, das regionais às universais. Isso quer dizer que a cidade tem a obrigação de garantir o acesso da população à cultura. Exatamente. Independentemente da classe social, etnia, gênero ou qualquer outra característica. A cultura é um direito de todos. E a lei orgânica busca garantir que esse direito seja exercido de verdade aqui em São Luís. E agora, que tal a gente falar um pouco sobre esporte? Bora. Afinal, São Luís tem uma galera que adora se mexer. A lei orgânica reconhece o esporte como um importante instrumento de promoção social, desenvolvimento humano e inclusão. Legal. Mas como isso se traduz na prática? Bom, a lei garante o incentivo às práticas desportivas, tanto formais quanto informais. E assegura a autonomia das entidades esportivas na sua organização e funcionamento. Então quer dizer que quem curte um futebol no fim de semana, uma corrida no parque, uma aula de dança na praça... Tá tudo amparado pela lei orgânica. Isso. Exatamente. A lei não se limita ao esporte professional. Ela reconhece a importância do esporte como atividade de lazer, saúde e bem-estar. Verdade. E busca garantir o acesso da população a diferentes modalidades esportivas. E a lei orgânica também incentiva o esporte como ferramenta de inclusão social, né? Com certeza. Ela garante a construção de complexos esportivos e a instalação de equipamentos adequados para a prática de exercícios por pessoas com deficiência. Que legal. É a lei orgânica mostrando a preocupação em garantir o acesso ao esporte para todos, independentemente das suas condições físicas. Muito bom. E a lei orgânica também define que os recursos públicos devem ser destinados prioritariamente para promover o esporte educacional e comunitário. Ou seja, ela incentiva a prática esportiva nas escolas e nas comunidades. Verdade. Como forma de promover a inclusão social, o desenvolvimento humano e a formação de cidadãos mais saudáveis e conscientes. E a lei orgânica ainda vai além. Incentiva a criação de departamentos autônomos de esporte nos bairros de São Luís. A ideia é descentralizar as atividades esportivas, né? Levar o esporte para mais perto da população. E incentivar a criação de uma cultura esportiva mais forte em São Luís. Bacana. E a educação física nas escolas. A lei orgânica fala sobre isso. Sim. A educação física é obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e dos particulares que recebem auxílio do município. Ou seja, a lei orgânica reconhece a importância da educação física para a formação dos estudantes. Tanto no aspecto físico quanto no social e emocional. Verdade. E ela ainda incentiva o esporte estudantil, dando prioridade aos colégios no uso de estádios, campos e instalações esportivas da cidade. Que legal. É a lei orgânica criando condições para que os estudantes possam praticar esportes e desenvolver seus talentos. Muito bom. E o apoio aos clubes de esporte amadores. A lei fala sobre isso. Sim, a lei orgânica define que o município deve auxiliar os clubes de esporte amadores, garantindo a eles prioridade no uso de instalações esportivas públicas. É o reconhecimento da importância dos clubes amadores para o desenvolvimento do esporte na cidade. E a criação de condições para que eles possam realizar suas atividades e contribuir para a formação de atletas e cidadãos. Sensacional. A lei orgânica dá uma atenção especial ao esporte. Incentiva a prática esportiva em várias esferas, da educação à comunidade, do lazer ao alto rendimento. E o mais importante é que ela não se limita a ditar regras. Ela busca criar mecanismos para garantir que o esporte seja acessível a todos. Promovendo a inclusão social, o desenvolvimento humano. E a construção de uma cidade mais saudável e feliz. Exatamente.
E a lei orgânica não está parada no tempo. É um documento vivo que pode ser atualizado e adaptado às necessidades da cidade. E a participação da comunidade nesse processo é fundamental. Verdade, a lei orgânica é um instrumento poderoso para construir uma cidade melhor. Mas ela só se torna realidade com a participação ativa da população. É isso aí. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho na lei orgânica de São Luís. Isso aí. No bloco anterior, a gente viu os principais pontos sobre educação, cultura e esporte. E como a lei garante o acesso a esses direitos para todos os ludovicenses. Exatamente. E para aprofundar ainda mais a nossa conversa, hoje a gente recebe 2 convidados especiais. Alexander Knight, especialista em políticas públicas de educação. E Sofia Delmare, ativista cultural e defensora do esporte como ferramenta de inclusão social. Sejam muito bem-vindos ao Pod iCast. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar dessa lei tão importante para nossa cidade. Pois é, a lei orgânica é um instrumento poderoso para construir uma São Luís mais justa e igualitária. A gente precisa debater e colocar essa lei em prática. Com certeza. A gente viu no bloco anterior que a lei orgânica define a educação como um direito de todos. E estabelece uma série de obrigações para a cidade garantir esse direito. Alexander, queria começar te perguntando, na sua visão, quais são os pontos mais fortes da lei orgânica em relação à educação? Olha, a lei orgânica de São Luís é bem avançada em relação à educação. Um dos pontos fortes, sem dúvida, é a garantia da gratuidade do ensino público. Em todos os níveis. E isso desde a educação infantil até o ensino superior para quem não tem condições de pagar. É fundamental para garantir o acesso à educação para todos, né? Independentemente da classe social. Exatamente. E além da gratuidade, a lei orgânica também fala sobre qualidade da educação, né? Sim, a lei define várias medidas para garantir a qualidade do ensino. Por exemplo, Por exemplo, a obrigatoriedade da educação infantil para crianças de 0 a 6 anos. que é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. Exatamente. A lei orgânica também define diretrizes para a formação dos professores, para a gestão democrática das escolas. E para a participação da comunidade na educação. Isso aí. Esses pontos que você mencionou, Alexander, são realmente importantes. A lei orgânica vai além de simplesmente garantir o acesso à educação. Ela se preocupa com a qualidade do ensino e com a formação de cidadãos críticos e conscientes. E a gente não pode esquecer a importância da educação para a inclusão social. Verdade. A lei orgânica garante o acesso à educação para pessoas com deficiência, para a população indígena. E outros grupos que historicamente foram excluídos do sistema educacional. E como a gente pode garantir que essas políticas de inclusão sejam colocadas em prática, Sofia? A participação da comunidade é fundamental. A lei orgânica prevê a criação de conselhos escolares, Que legal! que devem ser compostos por representantes da comunidade para acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas educacionais. É importante a gente se organizar, participar desses conselhos e cobrar dos nossos representantes. O cumprimento da lei. Com certeza, a lei orgânica é um instrumento poderoso, mas ela precisa da nossa participação para se tornar realidade. Alexander, você mencionou a importância da gestão democrática nas escolas. Como você vê essa questão na prática? A gestão democrática é fundamental para garantir que a comunidade escolar tenha voz ativa nas decisões da escola. Pais, alunos, professores, funcionários, todos participando Da elaboração do projeto pedagógico da escola, da escolha dos diretores. de outras decisões importantes, exatamente. A lei orgânica prevê a eleição direta para diretores das escolas municipais. Que é um avanço importante na democratização da gestão escolar. Sem dúvida. E além da eleição direta para diretores, a lei orgânica também prevê a criação de grêmios estudantes, É verdade. que são espaços de participação dos alunos na vida escolar. Através dos grêmios, os estudantes podem discutir os problemas da escola, propor soluções, se organizar para defender seus direitos. Exatamente. A participação dos estudantes é fundamental para a construção de uma escola mais democrática e participativa. Sofia, a gente falou bastante sobre educação, mas queria te ouvir agora sobre a cultura. A lei orgânica dedica um capítulo inteiro à cultura. Reconhece a importância da cultura para o desenvolvimento da cidade. Quais são os pontos que você destaca nesse capítulo? Bom, a lei orgânica define o patrimônio cultural de São Luís, que inclui os bens materiais, como prédios históricos, mas também os bens imateriais, como as tradições, as expressões culturais, E determina que o município deve proteger esse patrimônio. e garantir o acesso da população à cultura. E como a lei orgânica propõe fazer isso na prática? A lei orgânica define várias medidas para promover a cultura em São Luís. Por exemplo, Ela prevê a criação de espaços culturais, como teatros, bibliotecas, centros culturais. E incentiva a realização de eventos culturais, como festivais, shows, exposições. e também garante apoio aos artistas locais, através de editais de fomento,
programas de formação. Outras iniciativas. E a lei orgânica também reconhece a importância da diversidade cultural. Verdade? Incentivando a valorização e a preservação das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras. E como a população pode participar da construção de uma política cultural mais democrática em São Luís? A participação da comunidade é fundamental. A lei orgânica prevê a criação do Conselho Municipal de Cultura. Que legal! Composto por representantes do governo e da sociedade civil. É através do conselho que a população pode participar da elaboração de políticas públicas para a cultura. Acompanhar a implementação dessas políticas e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Então fica a dica, pessoal. Procurem saber mais sobre o Conselho Municipal de Cultura, participem das suas atividades. E agora, que tal a gente falar um pouco sobre esporte? A lei orgânica também reconhece o esporte como um direito de todos e define várias medidas para garantir o acesso da população à prática esportiva. Alexander, queria te ouvir sobre essa questão. O esporte é fundamental para a saúde, para o bem-estar, para a inclusão social. E a Lei Orgânica de São Luís reconhece isso, definindo o esporte como um direito de todos e estabelecendo medidas para garantir o acesso da população à prática esportiva. E quais são essas medidas, Alexander? A Lei Orgânica prevê a construção de espaços esportivos, como quadras, campos, ginásios, e incentiva a realização de eventos esportivos, como campeonatos, torneios. A lei também garante apoio aos atletas locais e incentiva a prática do esporte nas escolas. E não podemos esquecer a importância do esporte como ferramenta de inclusão social. Verdade. A lei orgânica define que um município deve garantir o acesso à prática esportiva para pessoas com deficiência, para a população idosa, para outros grupos que historicamente foram excluídos do esporte. É verdade. O esporte tem um poder transformador enorme, promove saúde, autoestima, o trabalho em equipe. A disciplina. E a Lei Orgânica de São Luís reconhece esse poder, buscando garantir que o esporte seja acessível a todos os cidadãos. Com certeza. E a gente pode ver na prática o impacto do esporte na vida das pessoas. Aqui em São Luís temos vários projetos sociais que usam o esporte como ferramenta de inclusão. Desenvolvimento humano, de combate à violência. Exatamente. O esporte é muito mais do que uma atividade física. É uma ferramenta poderosa para a transformação social. E como a gente pode garantir que o esporte seja realmente acessível a todos em São Luís? A participação da comunidade é fundamental. A lei orgânica prevê a criação de conselhos esportivos, Que legal! que devem ser compostos por representantes da comunidade, para acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas esportivas. É importante a gente se organizar, participar desses conselhos. E cobrar dos nossos representantes o cumprimento da lei. Exatamente. E a gente também pode se engajar em projetos sociais que usam o esporte como ferramenta de inclusão. São Luís tem várias iniciativas bacanas que precisam do nosso apoio, seja como voluntário, seja como doador. A gente pode fazer a diferença na vida de muita gente. Com certeza. A construção de uma São Luís mais justa, culturalmente rica e esportiva depende da participação de todos nós. E a Lei Orgânica nos dá as ferramentas para fazer isso acontecer. É isso aí. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na Lei Orgânica de São Luís. No bloco anterior, tivemos a honra de receber o Alexander e a Sofia, Eles nos ajudaram a entender melhor como a lei orgânica funciona na prática. especialmente nas áreas de educação, cultura e esporte. E agora a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no nosso site. A galera participou bastante, hein? Mandaram várias dúvidas e curiosidades. A caixa de perguntas bombou. Vamos começar com a pergunta do Pedro, lá do bairro da Liberdade. Ele quer saber: se a lei orgânica garante tanto investimento em educação, por que ainda tem tanta escola em São Luís com problemas de infraestrutura? Boa pergunta, Pedro. É importante a gente lembrar que a lei orgânica é um documento que define direitos e obrigações. Mas ela não é uma varinha mágica, né? A realidade da educação em São Luís, como em muitas cidades do Brasil, é complexa. A gente sabe. A lei garante um investimento de 25% da receita do município em educação. Sim. Mas a aplicação desses recursos depende da gestão pública, da fiscalização da sociedade, de outros fatores. Ou seja, a gente precisa ter um olhar crítico. Acompanhar de perto como esses recursos estão sendo usados. E cobrar dos nossos representantes a melhoria da infraestrutura das escolas. Exato. A lei orgânica nos dá o direito de ter escolas de qualidade. Sim. Mas é preciso lutar por esse direito. E como a gente pode fazer isso? De várias formas. Participando dos conselhos escolares, denunciando irregularidades, pressionando os vereadores, o prefeito. A lei orgânica incentiva a participação da comunidade na gestão da educação. É isso aí. A gente precisa se apropriar desse instrumento e usar ele para transformar a realidade da educação em São Luís. Com certeza. A próxima pergunta é da Maria, do bairro do Renascença. Ela pergunta:
A lei orgânica fala alguma coisa sobre a preservação do patrimônio histórico de São Luís. Boa pergunta. Os casarões do centro histórico estão abandonados e a gente vê cada vez mais demolições. A Maria tocou num ponto crucial. A lei orgânica dedica um capítulo inteiro à cultura. Sim. E a preservação do patrimônio histórico é um dos seus pilares. Ela define o que compõe o patrimônio cultural de São Luís. Isso, incluindo as edificações de valor histórico, como os casarões do centro histórico, e determina que o poder público deve proteger esse patrimônio. Mas na prática, a gente vê que essa proteção nem sempre acontece, né? Infelizmente, é verdade. A preservação do patrimônio histórico exige investimento, planejamento e principalmente vontade política. E a gente precisa cobrar dos nossos representantes que essa questão seja tratada com seriedade. A lei orgânica nos dá as ferramentas para lutar pela preservação do nosso patrimônio histórico. Com as ferramentas, Alexander? Ela prevê a criação de um Conselho Municipal de Cultura com participação da sociedade civil. Isso. E define instrumentos como o tombamento e a desapropriação para proteger os bens culturais. Então a gente precisa se mobilizar. É isso aí. Participar do Conselho de Cultura. Denunciar as irregularidades. E pressionar o poder público para que a lei orgânica seja cumprida. O patrimônio histórico é a nossa história materializada. É a nossa identidade. A nossa memória. A gente precisa lutar para preservar ele para as futuras gerações. Com certeza. Vamos para a pergunta do João, do bairro do Anjo da Guarda. Vamos lá. Ele quer saber. A lei orgânica garante acesso gratuito aos eventos culturais da cidade. Boa pergunta, João. A lei orgânica não fala especificamente sobre gratuidade em eventos culturais. Mas ela garante um amplo acesso à cultura para todos os cidadãos. É verdade. E isso pode incluir a gratuidade em alguns eventos, sim. A gratuidade é uma forma de democratizar o acesso à cultura, principalmente para a população de baixa renda. E a gente pode lutar para que essa política seja implementada em São Luís. Exato. A gente pode propor aos vereadores a criação de leis que garantam a gratuidade em certos eventos. Festivais de música, apresentações teatrais, exposições de arte. Boa. E a gente também pode pressionar o poder público para que ele invista na produção de eventos culturais gratuitos para a população. Com certeza. A cultura é um direito de todos. E a gente precisa lutar para que esse direito seja garantido na prática. A próxima pergunta é do José, do bairro do Turu. Ele quer saber. A lei orgânica obriga a construção de quadras esportivas e academias ao ar livre em todos os bairros da cidade. Olha, José, a lei orgânica não define essa obrigatoriedade de forma específica. Entendi. Mas ela define o esporte e o lazer como direitos de todos. Sim. E determina que o município deve incentivar a prática esportiva. Então, a construção de quadras e academias ao ar livre em todos os bairros está em sintonia com o espírito da lei. A gente pode usar a lei orgânica como base para reivindicar a construção desses espaços nos nossos bairros. Exatamente. A gente pode se organizar com os moradores, entrar em contato com os vereadores, com a prefeitura, apresentar um projeto e lutar para que ele seja aprovado. E a gente pode usar a lei orgânica como argumento para fortalecer essa reivindicação. Mostrando que o esporte e o lazer são direitos garantidos por lei. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na lei orgânica de São Luís. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco esse documento. Mostrar que ele é um instrumento poderoso para construir uma cidade melhor. Mais justa, inclusiva e democrática. Isso aí. A lei orgânica é de todos nós. E está em nossas mãos usá-la para transformar São Luís. Conheçam a lei. Participem dos conselhos municipais. Cobrem dos seus representantes. E vamos juntos construir a cidade que a gente quer. E continuem acompanhando o Pod iCast para mais mergulhos profundos em temas relevantes para nossa cidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.